nome é Lívia Kingman e hoje estou aqui para apresentar algumas dicas de redação para vocês, ok? Então vamos lá, gente. Primeiramente, antes de começar uma redação, vocês têm que formar um esquema, fazer um esboço da redação de vocês. E para isso, antes de começar, você tem que ver em qual desses esquemas que irei passar para vocês que vai se enquadrar a sua redação. Nós temos 4 esquemas que vocês podem acompanhar no slide aí ao lado. Nós temos o esquema 1, que no primeiro parágrafo você faz uma introdução. No segundo parágrafo, você apresenta as vantagens em relação àquele tema. No terceiro parágrafo, você apresenta desvantagens. E no último parágrafo, você apresenta a conclusão. Por exemplo, um tema que se enquadraria nesse esquema 1. Um tema da meia entrada, do estudante, de idoso pagar meia entrada. Tem as pessoas que são contra e tem as pessoas que são a favor, cada um com seus argumentos, mas seria um tema de redação que se enquadraria nesse esquema 1. O esquema 2 seria o de causa e consequência. Aí no mesma coisa. O primeiro parágrafo você começa fazendo a introdução. O segundo parágrafo você fala sobre as causas que gerou aquele problema. No terceiro parágrafo a conclusão e no último, na terceira consequência, E no último a conclusão. Por exemplo, se você for falar sobre os problemas de trânsito numa cidade, você pode citar quais são as causas do porquê ter aquele problema de trânsito. Às vezes o tipo de urbanização que o Brasil passou, entre outros problemas. O esquema 3, vocês também dividem em 4 parágrafos, porque eu, como corretora de redação, gente, eu gosto da divisão em 4 parágrafos, porque eu acho que facilita para o corretor, porque ele vai conseguir identificar mais o pensamento de vocês. Então, no terceiro esquema, vocês fazem a introdução. Depois, no segundo parágrafo, vocês podem fazer uma retrospectiva histórica, falando como esse problema era tratado no passado. Depois, no terceiro parágrafo, você coloca esse problema para os dias atuais. E depois, no último parágrafo, você faz a conclusão. Quer ver um exemplo que encaixa bem nesse esquema 3? Falar sobre o papel da mulher na sociedade. Como que era o papel da mulher antigamente? Como que é o papel da mulher hoje? Seria um tema que enquadraria nesse esquema 3. E por último, se não enquadrar nem no esquema 1, nem no esquema 2, nem no esquema 3, nós vamos poder utilizar o esquema 4. Como que seria esse esquema 4? Mesma coisa, vamos dividir em 4 parágrafos. No primeiro parágrafo, vamos fazer a introdução. No segundo parágrafo, nós podemos colocar argumento 1. No terceiro parágrafo, argumento 2 e no último parágrafo, a conclusão. Porque dependendo do tema, não vai ser nenhuma causa e consequência, nenhuma vantagem, nenhuma desvantagem. Por exemplo, uma vez eu vi uma redação de concurso que o tema era a alegria dos brasileiros. Como é que você vai ver causa e consequência, vantagem e desvantagem nesse tema? Aí é mais trabalhar o quê? Em cima dos argumentos. Agora, gente, vamos falar sobre os conectivos. Conectivo, dentro de uma redação, ele serve para dar coesão ao texto e é uma das competências a ser analisadas no Enem e nas redações de vestibulares e concursos aí pelo Brasil. Então, por exemplo, conectivo para dar oposição. Em vez de vocês ficarem fazendo sempre oposição com mas, com porém, que está meio batido, vamos fazer uma oposição utilizando outros conectivos, outras palavras. Por exemplo, você pode usar por outro lado, você mostra um lado da moeda e na hora de mostrar o outro lado do problema, você começa introduzindo. Por outro lado, podemos citar isso, isso e isso. Por sua vez, não obstante, então utilizar termos mais bem elaborados. Se vocês forem fazer uma explicação causa, em vez de ficar só usando pois e porquê, que também são termos batidos, você pode usar uma vez que, visto que, já que, como se observa, que aí você vai fazer uma explicação e uma causa utilizando melhor os termos. Por exemplo, uma vez
que o Brasil está passando por uma crise, necessitamos urgentemente de uma solução para esse problema. Aí você usou o quê? Uma vez que, aí sua frase já ficou mais bem elaborada. Adição, em vez de você ficar adicionando ideias só com para sua redação não ficar batida, você pode fazer a adição com mas também, com como ainda, com além disso, com a também. E uma dica também, gente, que eu observo muito que os meus alunos cometem. Às vezes o aluno começa a escrever, dispara, eu vejo várias vírgulas e eu sinto a falta às vezes de um ponto. Uma redação bem escrita, para a gente ter uma boa compreensão, são redações, gente, com frases curtas, com períodos curtos. Então faz uma redação, coloca ponto, para isso que serve conectivo, porque com o conectivo você consegue resgatar o termo anterior. E na adição, em vez de você vai colocar um monte de vírgula, o Brasil precisa de melhorar a saúde, a educação, o transporte e a corrupção, em vez de você colocar tudo numa mesma linha, o Brasil é importante ressaltar que o Brasil tem que fazer melhorias na educação, ponto. Como ainda deve investir no setor da saúde, ponto. E ainda cabe destacar o problema de corrupção que assola o país, ponto. Frases mais curtas, porque frase mais curta vai facilitar o entendimento, certo? Outros conectivos que a gente tem também, são conectivos muito utilizados, que eu acredito que vocês possam usar em todos os parágrafos, são esses conectivos que estão aí para vocês, que são os conectivos de destaque. Primeiramente, nós temos 4 palavrinhas que vocês vão poder utilizar. Na verdade, eu coloquei só 3, né? O vale, o cumpre e o cabe. Então, você pode falar vale destacar que, cumpre frisar que, cabe ressaltar que. Ora você fala cabe, ora você fala cumpre, ora você fala vale, em vez de simplesmente falar o Brasil passa por graves problemas ambientais. Vale destacar que o Brasil passa por graves problemas ambientais. O que aconteceu com a sua frase? A frase ficou mais chique e vai ter um maior impacto para o corretor na hora de ver a sua redação. Agora, na hora da conclusão, gente, quando vocês forem fazer a conclusão, vocês têm que mostrar para a banca que vocês conhecem os conectivos que vão ser utilizados na conclusão de vocês. Você pode usar portanto, né, para concluir o assunto, o em suma, o pelo exposto, por isso, que aí você introduz na conclusão, né, a solução para o problema. Depois, mais para frente, eu vou explicar direitinho como vocês vão fazer isso. Depois nós temos os termos de opinião, que também vocês vão utilizar bastante. Então os termos de destaque e os termos de opinião são os que vocês vão mais utilizar. Quais que seriam esses termos de opinião? Constata-se, observa-se, nota-se, ou então há de se notar que, há de se observar que, para não simplesmente jogar a frase solta. O Brasil passa por graves problemas na saúde. Constata-se que o Brasil passa por problemas na saúde. Fica mais bonita a frase e vai ser melhor avaliada. Por quê? Porque ela vai ter uma melhor coesão. Por fim, nós temos o quê? Conectivos para utilizarmos na intervenção, porque como vocês sabem, uma das competências do Enem é justamente a intervenção. O que seria essa intervenção, gente? Uma solução para o problema proposto. Lembrando, gente, que essa solução tem que estar sempre ligada aos direitos humanos, ao respeito ao próximo, que isso vai contar pontos, certo? Então, sempre que vocês puderem utilizar a palavra direitos humanos, dignidade da pessoa humana, isso vai pontuar aí para vocês. Então, quais vão ser os termos que a gente vai utilizar na intervenção? É necessário que se faça, é necessário que se faça investimentos no setor de educação, por exemplo, ou então é importante que se invista em transportes alternativos, ou então em fontes de energia alternativa. É essencial o papel da mídia para a divulgação desse assunto.
Ou é imprescindível que todos se conscientizem desse problema e passe a ajudar. Então, esses conectivos que eu coloquei para vocês, toda vez que vocês forem fazer uma intervenção, esses conectivos vão auxiliar vocês, ok? Então, vamos agora falar sobre a introdução. Primeiramente, gente, esse eu acho que é o principal problema que as pessoas que escrevem sentem necessidade. Como eu vou começar a minha redação? Então, é a dificuldade que as pessoas mais têm. Então, aqui eu vou dar algumas dicas de como vocês podem iniciar o texto de vocês. Então, a gente pode começar, gente, fazendo uma declaração forte. Por exemplo, é um grave erro a redução da maioridade penal. Você já fez uma declaração forte e já se mostrou o quê? Contra a redução da maioridade penal. Aí depois você desenvolve a sua introdução em cima dessa declaração, certo? Você pode também começar fazendo uma pergunta, igual está aí. Será que é com novos impostos que a saúde do Brasil melhorará? É esse questionamento que a população faz, tal. Só que uma coisa, gente, se vocês fizerem uma pergunta na introdução, essa pergunta deve ser claramente respondida, certo? Porque se perguntou, tem que responder. Outro tipo de jeito que você pode começar, fazendo uma alusão histórica, mostrando, fazendo uma retrospectiva de como que esse assunto era no passado. Igual, por exemplo, do exemplo da mulher que eu falei com vocês. Em vez de vocês colocarem retrospectiva histórica nos argumentos, vocês podem colocar, por exemplo, na introdução. Então, colocar assim, antigamente, a mulher era vista, tal, mostrando como era o papel da mulher antigamente. Então, muitos temas cabem uma retrospectiva histórica. Você pode começar com uma frase nominal, seguida de uma explicação sobre essa frase. Por exemplo, uma tragédia. Essa é a conclusão da própria Secretaria de Avaliação e Informação Educacional sobre Educação no Brasil. Uma tragédia, aí você já começou, aí dali você já deslancha a sua introdução. Você pode começar fazendo uma citação de forma indireta, por exemplo, para Marx, a religião é o ópio do povo. Aí você já começa fazendo uma maneira de fazer a citação, é uma forma. E uma coisa importante, gente, uma das competências do Enem é utilizar matérias de outros locais dentro da sua redação. Então você pode usar alguma coisa da geografia, da história, da sociologia, da filosofia, que isso vai pontuar. Então, gente, estude bastante os filósofos, porque tem sempre um pensamento que você pode enquadrar dentro da sua redação e já começar com um pensamento que tem a ver com o tema, vai ser legal. Então não esqueçam de citar assuntos de outras matérias, porque isso vai dar ponto para vocês, né? Outro assunto que a gente pode começar fazendo alusão a um romance, a um filme, a um poema. E como você pode começar esse tipo de redação? Quem assistiu o filme A Rainha Margot deve ter vivos fatos na memória. Esse filme, por exemplo, fala sobre intolerância religiosa, que eu acho que é um tema até que pode cair. Então, se o tema for sobre intolerância religiosa, eu acho que vale a pena vocês começarem fazendo uma introdução com essa alusão a esse filme. Depois eu vou passar uma dica para vocês de filmes que são importantes, que podem cair no Enem. Enfim, gente, na introdução é importante também não esquecer de citar a chave do tema. Se o tema é sobre, por exemplo, o papel da mídia na influência do corpo da pessoa, que a mídia influencia as pessoas terem preocupação com o corpo, quererem sempre ser magras e tudo mais. Se falou sobre mídia e sobre corpo, você tem que citar tanto mídia quanto corpo na introdução, assim como na conclusão, porque tem hora que a pessoa foge do tema, ela pega um gancho no tema e foge completamente. Sabe o que vai acontecer se você fugir do tema? Se fugir do tema é zero, gente. A gente não pode zerar a redação por fuga de tema. Então se atente, tanto na introdução quanto na conclusão, vamos utilizar a palavrinha chave, ok? Agora vamos falar, gente, sobre a conclusão. Como que nós vamos
concluir a nossa redação? Nós podemos concluir utilizando uma oração coordenada conclusiva, introduzindo uma conjunção de conclusão. Logo, vírgula, portanto, vírgula, destarte, né? Que são conectivos de conclusão. E é importante também, na conclusão, você fazer uma retomada da sua tese. Quer dizer, se você está favorável a um tema, lá na conclusão você volta e afirma o que você já disse dentro dos argumentos. Então, resgatar o que você já defendeu dentro do seu texto. E também, gente, o Enem quer que você coloque soluções, sugestão de como melhorar aquele problema específico. Aí foi criado esse método aí, gente, GOMIFES, em que cada letrinha do GOMIFES lembra uma letrinha de coisas que você pode colocar como solução do problema. Então, letrinha G, por exemplo, o que o governo pode fazer para melhorar o problema em questão? A O, o que uma ONG, uma parceria, às vezes público-privada, pode fazer para melhorar o problema? A mídia cabe em tudo, gente. A mídia sempre influencia. Por quê? A mídia não tem um papel de divulgar? Então, ela espalha ideias e faz a cabeça das pessoas. Então, é importante a mídia para fazer a conscientização da população sobre determinado tema e tudo mais. Falar sobre o indivíduo. O que o indivíduo pode fazer? Ele pode se conscientizar do tema para tentar melhorar, tal. F, às vezes, dependendo do tema, a própria família pode ajudar, às vezes, o jovem, né, encarar, às vezes, o problema de uma droga, né, e tudo mais. A escola também tem um papel fundamental, porque a escola é uma formadora de opinião, e a própria sociedade. Então, eu acho que quanto mais elementos do GOMIFES que tiver na redação de vocês, melhor será a solução, melhor será a intervenção da sua redação. Agora, gente, eu vou dar dicas finais para você montar a redação como um todo. Primeiro, os parágrafos, gente, devem ficar a 2 centímetros da margem. Então, na hora que vocês pegarem a folhinha de vocês colocam assim, coloca 2 dedos, essa seria a distância que tem que começar a sua redação, certo? Outra dica, colar até o final da margem. E sempre os parágrafos alinhados e a linha escrita até o final da margem. Então, a delimitação conta muito ponto, porque se você pega uma redação bem estruturada, com paragrafação feita tudo certinho, com delimitação de parágrafo, colando na margem, a redação com uma estética boa, para os olhos do corretor, é melhor. Já a primeira impressão é a que fica. Não deve pular linha entre os parágrafos. Tem vezes que eu pego para corrigir redação e eu vejo que a pessoa pula linha. Isso não é legal. Não podemos também ultrapassar as margens, igual eu falei com vocês. Letra legível. Por mais que a letra seja feia, a minha também é feia, mas a gente consegue dar uma caprichada, né? Faz a lápis primeiro, depois a gente vai passar a limpo numa outra folha, tentar caprichar. Um outro problema em falar em letra que eu observo é pessoa que escreve com letra de forma, gente. Cuidado, não tem problema escrever com letra de forma, desde que você consiga diferenciar as letras maiúsculas das letras minúsculas. Porque tem vezes que eu pego uma redação para corrigir e tá tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula. Essa redação não será aceita, gente. Então, na medida do possível, tenta escrever com letra cursiva. Ou, se for escolher a letra de forma, diferenciar bem a letra maiúscula da letra minúscula. Evitar a rasura. Mas se por acaso, na hora que você estiver passando a sua redação a limpo, tiver que rasurar, o que vocês fazem? Um pequeno tracinho em cima da palavra e continua a escrever normalmente. Nada de colocar entre parênteses, não. Simplesmente um tracinho. Gente, não exceder o número de linhas. Se a redação, por exemplo, é de 25 a 30 linhas, não pode exceder de 30 e nem fazer menos de 25, que isso vai descontar ponto de vocês. Fazer um bom rascunho, obedecendo sempre aquele esquema, que a primeira coisa que a gente faz na hora que a gente começa a escrever não é colocar igual um doido todas as ideias que vem na cabeça, não. É planejar, ver em qual esquema que vai se enquadrar.
Geralmente tem um texto motivacional, selecionar os argumentos dentro do texto. Lá no dia da prova do Enem, vocês não vão fazer prova de português e matemática também? O que eu aconselho? Você primeiro olha a proposta de redação e já monta o esquema da sua proposta de redação. Vai montar o esquema e depois vai fazer a prova de português. Porque pode ocorrer de, na prova de português, ter alguma dica, algum texto que você vai ter alguma ideia para a sua redação. Se a sua redação já estiver pronta, aí fica difícil depois de encaixar essa nova ideia que você terá. Outra coisa, obedecer à estrutura, igual eu falei para vocês, que é no mínimo de 3 parágrafos. Eu falei para ser 4 porque para mim é o ideal. Pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5? Pode. Mas o ideal para mim é 4. Evitar o uso da segunda pessoa, da primeira pessoa. Falar eu acho, eu penso, isso nem pensar. E nem da segunda. Você que está aí, né? Usar o você, o tu, como se estivesse conversando com a banca. Nada disso. Redação tem que ser feita na terceira pessoa. Constata-se, nota-se. É importante ressaltar que os conectivos que eu já havia passado para vocês. Evitar a frase feita. Tem gente que acha que é escrever bonito, colocar a frase feita. Aí no meio da frase coloca, mas afinal, quem arrisca não petisca. Não, gente, frase feita não é bom. Parece que você está levantando uma plaquinha de uma frase feita, não é bom não. Então procurar ser claro e conciso. Tem hora que a pessoa quer escrever muito bonito, rebusca muito a linguagem, só que às vezes não fica legal. Às vezes a pessoa conhece a palavra, mas utiliza de forma inadequada. Então, quanto mais simples a redação, melhor. E com frases sempre curtas, certo? Não usar gírias e palavras de baixo calão. Usar sempre esses conectivos que eu passei para vocês entre o parágrafo e outro. E às vezes, quando se for vários períodos dentro de um parágrafo, você pode também estar utilizando esses conectivos. Não utilizar exemplo da vida pessoal. Ah, minha tia, isso, a vizinha. Nada disso. Se for usar exemplo da vida de alguém, tem que ser vida de pessoas famosas e casos que foram consagrados pela mídia. Às vezes vai citar o caso do Bill Gates, né, que ficou famoso, do Silvio Santos. Então, usar sempre conectivo entre os parágrafos, não utilizar a vida pessoal. E eu ia falar com vocês para não utilizar palavras de sentido vago. Como assim não utilizar palavras de sentido vago? Usar a palavra coisa, usar a palavra algo, não é bom. Outra dica, gente, que até eu nem coloquei aí no slide, é evitar o uso do gerúndio. Fala assim, as pessoas têm que estar utilizando, têm que estar fazendo. A gente chama isso de fenômeno do gerundismo. Ficar usando essas terminações NDO também não é legal. Agora, gente, eu vou dar para vocês alguma sugestão de temas. Na verdade, 5 temas que eu aposto que vai cair no Enem. Tipo assim, é uma dica que eu tô dando de 5 temas que são possíveis de cair no Enem. O que eu acho que pode cair? Sobre o envelhecimento da população. Porque as estatísticas mostram, gente, que aqui a 30 anos a população de idosos superar a população de jovens. Então, como é que vai fazer para resolver esse problema, né? Outro tema, falar sobre a obesidade. Por que tem aumentado o número de obesos no Brasil? A gente pode falar sobre o tipo de alimentação, produtos enlatados e tudo mais. Um outro tema também que bem recorrente, sobre a intolerância. Podemos ver intolerância religiosa, intolerância social, falar sobre o bullying, que é um tema que ainda não caiu, que pode ser cobrado. Falar sobre o acesso à cultura e também a dificuldade de pessoas de certas classes sociais de ter esse acesso à cultura. E outro tema também, que para a gente finalizar a aula, é sobre o meio ambiente. Por que a gente observa? De acordo com a má exploração do homem no meio ambiente, nós temos muitos desastres ecológicos, como o que aconteceu em Mariana e tudo mais. Então, eu acho que pode trazer alguma coisa sobre o meio ambiente, que o Enem ainda não tratou sobre esse tema. Ou então alguma coisa ligada ao desenvolvimento sustentável. Enfim, gente, são 5 temas que eu apostaria que poderia cair. Pode não cair no Enem, mas pode cair em algum vestibular, em algum concurso que vocês vão fazer por aí. Ok, gente? Muito obrigada. Até